Fala galera, hoje estamos aqui para mostrar mais um vídeo explicativo do nosso programa Replace Conta, certinho? Então hoje a gente vai estar mostrando aqui como configurar a sua impressora não fiscal no nosso sistema Replace Conta. Vamos lá? Então, para começar, a gente vai em configurações gerais. Essa tela é onde a gente faz a maioria das configurações do nosso sistema, certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente tem que estar atento para esse aqui, ó, recibos, impressoras comuns. Isso aqui tem que estar marcado como não. A primeira regra é essa, é você marcar não, porque se não for, ele vai imprimir um recibo que é gráfico de impressora normal na nossa impressora não fiscal. Então você tem que marcar não, certinho? Aqui também, essa configuração aqui, é imprimir, a gente bota visualizar. E seleção da impressora, a gente coloca selecionar, tá ok? Porque senão ele vai imprimir direto na padrão aqui e vai ficar complicado, certo? Feito essas duas configurações, recibos e configuração de impressora comuns, a gente vai aqui agora, ó, recibo impressora térmica não fiscal. A primeira coisa, a gente tem que marcar, imprimir cupom não fiscal. Se você não colocar que é para imprimir cupom não fiscal, não adianta nada você configurar o restante aqui, que não vai dar em nada, porque vai estar marcado que você não quer imprimir na impressora não fiscal, correto? Então vamos marcar essa primeira opção, certo? Tipo de impressão, a gente tem USB, gráfica e serial. O que seria isso aqui? O USB ele vai imprimir direto para a impressora sem passar por nenhum tipo de relatório. A gráfica ele vai mandar para um relatório, fazer os ajustes e imprimir na impressora. A serial é se você usa a impressora serial, logicamente, né? Então, qual é a melhor opção das três? Obviamente, a gente tem que separar dois grupos de pessoas aqui, de pessoas que usam impressora USB e de pessoas que usam serial, certo? Pessoas que usam USB vão usar essas duas alternativas aqui, USB e gráfica, e a serial vai utilizar essa alternativa. E aí, nosso sistema é compatível, realmente vai imprimir certinho nas impressoras térmicas? Eu vou mostrar um modelo, já eu mostro os modelos que a gente está usando aqui. E eu quero falar exclusivamente sobre serial. Serial, a gente colocou essa opção aqui, só que a gente recomenda para usar no sistema Replace Conta uma impressora que seja USB, uma impressora que seja física, que a gente possa selecionar essa impressora no nosso computador, ou seja, aquela impressora que vai aparecer aqui em dispositivos de impressora, ela tem que aparecer aqui nesse dispositivo. Ela não pode ficar invisível, como é o caso das impressoras serial, entendeu? Então, é recomendável que você use uma impressora USB. Não há garantias que vai funcionar totalmente funcional na sua impressora serial, correto? Então, e voltando para o primeiro grupo, e aí? Você vai usar USB ou gráfica? A melhor opção que a gente tem aqui é usar o relatório gráfico, mesmo que sua impressora seja USB, porque ele vai fazer alguns ajustes antes de imprimir. E, por exemplo, se sua impressora não estiver configurada corretamente, os drives não estiver configurado corretamente, ela pode imprimir caracteres inválidos, onde tem acento, por exemplo, provavelmente ela vai imprimir com caracteres inválidos, vai ficar ruim. Então, a melhor opção se você utiliza a impressora USB é a gráfica. Então, vamos selecionar aqui, selecionar a impressora USB. A gente abre aqui e você pode ver que a gente não tem nenhuma impressora listada aqui. Para que as impressoras estejam listadas aqui, a gente tem que clicar no sinalzinho de mais, que aí ela vai selecionar todas as impressoras instaladas no computador. Então vamos clicar, seleciona a impressora térmica, se a gente selecionar aqui agora, ela já vai aparecer. Então nossa impressora, no nosso exemplo aqui, é a Epson TM-T20. Então a gente vai selecionar essa impressora. E logo abaixo aqui, nos tipos de recibo que você quer imprimir, você vai ver. Se você quer imprimir os recibos assim que finalizar uma venda à vista, você marca. Imprimir o recibo assim que finalizar um recibo a prazo, você vai marcar. Você quer uma via para o cliente levar? Vai marcar também. E assim vai seguindo. Parcelamento, via do cliente. Quando você receber de um cliente, você quer que ele tenha o comprovante como ele pagou,
vai marcar também. E assim acontece também em parcela. Se você marcar tudo, ele vai selecionar tudo isso aqui para a gente. Ou seja, vai nos dar o recibo na hora que a gente precisar aqui, como a gente marcou aqui essas opções, certinho? Então essa é a base das configurações que a gente tem. Então lá no início você tem que estar atento ao que eu falei aqui, para colocar tudo não aqui em impressoras comuns, e depois fazer as configurações que eu citei aqui. Aí vem a pergunta, quais as impressoras compatíveis com o sistema Replace Conta? Essa é uma pergunta que a gente recebe muito. E eu vou mostrar para vocês dois modelos que a gente mais usa aqui, que os nossos clientes mais usam. E o modelo que é base para nós aqui, ou seja, a gente usa essa impressora para configurar os nossos recibos. Então vou mostrar para vocês aqui quais são essas impressoras. Vamos lá, vamos abrir aqui. A gente tem aqui ó, a Epson TM-T20, essa é a base dos nossos recibos. Essa é a impressora mais recomendada para se usar no Replace Conta. Então, se você não tem nenhuma impressora ainda, eu recomendo que você use e compre essa impressora para usar no Replace Conta. Caso você já tenha, a gente tem a Eugene, que é compatível, a gente tem a Bematec, que é compatível, mas se você não tem uma impressora e quer comprar impressora exclusivamente para usar no Replace Conta, a gente recomenda essa impressora, certo? A outra, a gente tem aqui a Bematec, essa também é compatível com o nosso sistema, a gente tem vários clientes que têm essa impressora instalada. Lembrando que todas as impressoras aqui são não fiscal, ou seja, o nosso sistema, como não é um sistema fiscal, logicamente não vai aceitar uma impressora fiscal, certo, galera? Então fica aí, são essas duas impressoras que a gente mais usa, certo? E tem uma outra dica aqui que eu vou dar para vocês, é o seguinte, vamos voltar aqui. Depois que a gente fez essas configurações todinha, provavelmente o seu recibo vai sair com as letras pequenas. Então você tem que configurar a letra do seu dispositivo, ou seja, da sua impressora, para que ela mesma faça o ajuste para sair corretamente os recibos. Então, vou usar o exemplo aqui da Epson TM-T20, mas a Bematec usa a mesma base. Então, vamos aqui onde você instalou o drive da Epson. E tem aqui ó, esse aplicativo aqui. Vamos dar OK aqui, ele vai comunicar com a impressora. Vamos aguardar um pouquinho. Ele está comunicando com a impressora agora nesse momento, o driver. E a gente tem aqui essa opção, substituição da fonte, certo? Você vai selecionar uma fonte aqui e vai substituir. Qual é a fonte que você vai selecionar? Você vai selecionar Courier New. Essa é a fonte do nosso recibo. E ela vai ser substituída pela fonte da impressora nesse modelo, fonte B11. Ao fazer isso, a sua impressora vai imprimir os recibos corretamente, sem deixar falhas, sem deixar espaço nos recibos. Então, você vai substituir aqui e clicar em definir. Então, a nossa já tá definida aqui. Então, não tem segredo nenhum. E caso você ainda tenha alguma dúvida e você já tem o Replace Conta instalado, entre em contato conosco, a gente faz um acesso remoto e configura para você, tá ok? Então galera, por hoje é só. Qualquer dúvida é só mandar um e-mail aí pra gente. Fiquem com Deus e boa sorte para vocês.